LMIS 9/5/2026. O karma de vidas passadas é a crença de que ações, pensamentos e intenções de encarnações anteriores, considerados nesse contexto como a causa, geram consequências, ou seja, os efeitos que moldam as circunstâncias, desafios e relacionamentos da vida atual, como a lei, dentro do que conhecemos como causa, lei e efeito. As relações kármicas com as mães são vínculos intensos e profundos, muitas vezes marcados por desafios como a necessidade de perdão ou aprendizado de amor incondicional. Essas relações funcionam como espelhos, refletindo feridas antigas para evolução mútua e cura espiritual. A sociedade tende a romantizar a maternidade e, de fato, a relação mãe e filho é a maior experiência de amor que muitos de nós vivenciamos em nossa jornada. Contudo, não podemos nos esquecer que nem todos têm ou tiveram esta oportunidade, seja pelo abandono, a morte precoce ou os desafios kármicos herdados de vidas passadas, que podem perdurar por uma ou mais gerações, em ciclos repetidos, que serão finalmente interrompidos no momento em que a aprendizagem e evolução espiritual for concluída mutuamente. Esta carta não tem como objetivo diminuir, apontar ou julgar a maternidade que não traz consigo o estigma da perfeição, como cultuado em nossa sociedade. Muito pelo contrário, o objetivo é acolher aqueles que nesta data especial, mas sobretudo comercial, podem estar se sentindo tristes, feridos, sozinhos, incompreendidos, abandonados ou esquecidos. Relações difíceis com as mães podem envolver conflitos, falta de limites, críticas excessivas, manipulação, inexpressão de afeto, dependência ou abuso emocional e físico, gerando traumas, insegurança, baixa autoestima, busca constante por aprovação, ansiedade e dificuldades em estabelecer vínculos de afeto em relações sociais, dentre outros. Resolver esses conflitos requer maturidade, entendimento e atitude. O perdão libera os pesos das mágoas e perdoar nem sempre é fácil, mas é algo que somente você pode fazer por si mesmo, sendo que perdoar não significa fingir que não doeu, nem validar erros, mas sim decidir que o passado não tem mais poder sobre o presente. Entender que a mãe muitas vezes vê o que conseguiu dentro da sua própria história, dores e limitações. É possível perdoar e ainda assim manter distância, especialmente em casos de relações abusivas. Terapias ou redes de apoio podem ser importantes nesse processo, assim como a jornada ininterrupta de autoconhecimento e construção evolutiva através da espiritualidade. Como um afago ou estender a mão às mães e filhos que sangram suas dores, principalmente na ocasião desta data, peço genuinamente à espiritualidade que traga uma mensagem de apoio, aprendizado e cura através dessas cartas. O que os mestres, seres ascensionados, iluminados e mensageiros deste universo oculto têm a nos revelar a partir desta leitura? Amado Senhor Jesus Cristo, Príncipe e Rei do Universo, aos mestres divinos, seres ascensionados, seres iluminados, anjos, arcanjos, mensageiros divinos, peço de todo o meu coração uma mensagem de cura, uma mensagem de esperança, uma mensagem de bondade, de fraternidade, de aprendizagem. Estou utilizando para essa leitura o tarô When Woman Red Wings, quando as mulheres tinham asas. Enquanto eu embaralho, eu mentalizo, permaneço realizando as minhas orações, me conectando com a espiritualidade.
com muito carinho, muita verdade, muito amor a todos aqueles que hoje se sentem tristes e sozinhos. Vou realizar o corte. Essas cartinhas deslizam bastante. Vamos lá? No fundo do maço, nós temos a energia do 4 de pentáculos. É interessante. A carta do 4 de pentáculos, ela tem diversos significados, mas nesse contexto de maternidade, a gente pode considerar o apego, o excesso de apego. A maternidade em si, a relação mãe e filho, é uma relação também de pentáculos, porque afinal de contas é uma relação materializada, física. E o 4 de pentáculos vem sinalizar aqui uma relação de extremo apego. Lindíssima a imagem dessa carta. Dando continuidade à interpretação desta leitura, gratidão infinita. Primeira carta que saltou foi a carta da Alta Sacerdotisa. Arcano Maior, a Alta Sacerdotisa. A Alta Sacerdotisa, ela vem nos lembrar da comunhão do nosso ser físico com o nosso ser divino, o nosso inconsciente, inclusive memórias que trouxemos de vidas passadas, um aprofundamento muito grande com a espiritualidade, lembrando que o nosso ser consciente, ele é muito importante, mas o nosso ser inconsciente também faz parte fundamental e integrante da nossa jornada. Então, essa carta, ela vem simbolizando para nós justamente as relações kármicas, na minha opinião. Como eu disse, acreditamos que nós mesmos realizamos muitas das escolhas da nossa reencarnação aqui na Terra. Para que possamos ser dignos de uma morada espiritual, nós precisamos realmente evoluir. Enquanto não evoluirmos, vamos continuar regressando para novos aprendizados. Veja como aqui no chakra coronário dela, muito sintonizado com o divino, com a espiritualidade. Ela que é detentora de muito conhecimento do mundo subconsciente, guardiã do subconsciente, extremamente conectada com o divino, com a espiritualidade. Na sequência, saltou a energia do 8 de copas.
O 8 de Copas é uma carta que nos ensina sobre amor incondicional, sobre saber se despedir para encontrar novos rumos, principalmente de cunho emocional. Então, se hoje a proposta aqui do canal é justamente acolher aqueles que estão entristecidos nessa data, o Dia das Mães, por tristezas, mágoas, necessidade de perdão, incompreensão, a carta do 8 de Copas vem pedir que esses sentimentos sejam transmutados e que simplesmente siga para uma nova jornada. Essa é a grande oportunidade de estabelecer o perdão, de construir um futuro, deixando tristezas, mágoas do passado para trás. Alcançar a energia do 8 de Copas é simplesmente maravilhoso. É aquele momento em que a gente consegue praticar o desapego. A carta de base da nossa leitura vem falando sobre o apego material. Dar um passo em relação ao desapego emocional, aceitando até o presente momento as experiências que foram vividas, as dores, mas sabendo perdoar para construir um futuro. Como eu disse na menção da carta, o perdão não é fácil, mas somente você que está passando por uma dor nesse momento pode e deve dar um passo inicial em busca da sua autocura emocional. Olha que bonito, na sequência saltou o arcano maior, o mundo. É necessário completar um ciclo. Se você está sofrendo nesse momento, se seu coração está entristecido, se existem mágoas, se você se sente sozinho, incompreendido, se essa data do Dia das Mães machuca seu coração, fere sua alma, é o momento de concluir um ciclo para renovação. A carta do mundo é essa completude. É quando realmente decidimos que um ciclo foi finalizado. Existem diversos ciclos em nossas vidas que precisam ser finalizados. Mas esse ciclo só vai ser concluído com a carta, o arcano maior, o mundo, se realmente você se libertar dessas mágoas. Aceitando as relações kármicas, subconsciente conectado com a divina espiritualidade, aceitando as relações kármicas como aprendizado, liberando as tristezas, mágoas, decepções e seguindo em frente, praticando o desapego, conclui uma jornada para o início de uma nova história, certamente muito mais bonita e mais leve. Olha que lindo, é por isso que eu amo demais o tarô. Sou uma apaixonada genuína pela mensagem espiritual contida nessas cartas. E é por isso que, embora seja desafiador, não vou desistir de seguir nesse caminho, nessa missão, de ajudar aqueles que nesse momento precisam de ajuda. Quando a gente se conecta com essas cartas, é importante a gente utilizá-la com sabedoria, bondade, humildade, amor incondicional e fraterno para ajudar as pessoas. E eu disse que na completude, arcano maior o mundo, de um ciclo onde você aceita as relações kármicas, onde você pratica o desapego, onde você libera as dores emocionais e segue em frente. Olha só o que vem a seguir. As de Paus. É uma nova atitude. Acolhido pela espiritualidade, é uma nova ação. É quando eu deixo de ficar apegado ao material, que seria o abraço fraterno, o beijo fraterno, o afago fraterno, a presença. É quando eu deixo de praticar o apego materno, sem a necessidade da presença materna, física, sem a necessidade
do toque físico, sem a necessidade do afago físico, sem a necessidade das palavras, quando não há mais a necessidade de apego material da relação física com as mães. Um novo início. A completude dá início a um novo início de ação, onde a sua atitude de perdão vai trazer para você uma linda jornada pela frente. E não só o As de Paus, como também o As de Pentáculos. Abrir mão do apego à relação física com essas mães para materializar uma nova relação. Se hoje você não tem mesmo perspectiva de renovar, ou ainda não chegou o momento, a cura, o processo de cura que traz as relações kármicas com seus diversos ensinos e aprendizagens, se ainda não for esse o momento, que tal dar um novo passo? Se for possível estabelecer uma nova relação com esta mãe, que tal dar o primeiro passo? A energia, ela é positiva nesse contexto. Ou não, não vou materializar uma relação com a minha mãe, mas completando um ciclo, completando o ciclo, eu dou início a novas relações. Seja no contexto de terapia, seja no contexto de uma rede de apoio, construção de novos caminhos, uma oportunidade linda de um recomeço. Saltou uma carta invertida, e aí eu deixei ela aqui na mesa e eu vou considerá-la invertida para nós entendermos o contexto. A carta é o Pajem de Espadas. O Pajem de Espadas, ele vem representar um espírito aprendiz. O Pajem de Espadas, ele tem a necessidade, ele é um aprendiz, ele tem a necessidade de agir com pressa, para cortar, para arrancar pensamentos. Quando essa carta salta invertida aqui na mesa, o que eu compreendo, fazendo uma analogia a todo o contexto da leitura, eu entendo que a espiritualidade está querendo dizer o seguinte: não adianta você se prender aos pensamentos negativos ou querer cortar os pensamentos, arrancá-los à força da sua mente, ou simplesmente trabalhar negativamente esses pensamentos para continuar alimentando um processo de dor com relação à sua relação com a sua mãe. É necessário modificar esses pensamentos, ter clareza de pensamentos, não ter de repente a ingenuidade de um jovem que acredita que vai conquistar tudo extremamente rápido. Não sei se eu estou conseguindo me fazer clara, mas para mim a leitura é perfeita. A carta salta invertida como um alerta. É hora de liberar apegos materiais, a materialização da realização, a materialização da relação mãe e filho, liberar as tristezas e mágoas emocionais para uma completude, para um novo início, sem alimentar pensamentos negativos que possam impactar negativamente nessa jornada. E é interessante que salta, e no momento em que eu distribuo as cartas aqui na mesa, vem justamente abaixo do arcano maior, o mundo. Para atingir essa completude, faz-se necessário liberar os pensamentos que te aprisionam. Muito linda a mensagem, para mim extremamente clara. Espero que eu tenha conseguido de alguma forma transmitir isso para vocês. Se você conhece, se de repente não é a sua situação, mas você conhece alguém que passa por situações desafiadoras com suas mães, é o momento de acolher, é o momento de estender a mão, é o momento de ajudar.
Às vezes essa pessoa só precisa de uma rede de apoio, de um abraço fraterno, de um aperto de mão, de um conselho divino e genuíno. Cada um de nós fazendo a nossa parte, certamente nós vamos impactar a vida de muitas pessoas. Trouxe também um oráculo. Vou pedir uma cartinha oráculo, desperte sua luz, para justamente iluminar, trazer uma mensagem que possa ajudar essas pessoas nesse momento difícil. Saltou uma cartinha, eu vou aceitar. Oráculo proteção. Recupere seu poder, corte as cordas, resgate de alma. Mensagem oráculo proteção. Você está sendo chamado a proteger a sua energia e recuperar seu poder. Que todos os pedaços perdidos possam voltar para casa agora. Gente, olha que interessante, né? Só de começar eu já vejo conexão com a leitura. Você está sendo chamado a proteger a sua energia e recuperar o seu poder. Proteger a sua energia, aquela carta, o Pajem de Espadas invertido. Limitar esses pensamentos negativos, deixar de alimentar pensamentos que possam trazer dor. É recuperar seu poder, é proteger sua energia. Que todos os pedaços perdidos possam voltar para casa agora. Cartinha do As de Ouros. Observe quem e o que sugam sua energia. No caso, nesse contexto, as relações kármicas com as mães. Não mantenha suas portas abertas, feche-se energeticamente a cada noite. Isso é perdoar. As cordas energéticas são formadas entre as pessoas, lugares, objetos e eventos. Por isso é importante sempre verificar essas ligações. Sua energia e espaço energético são sagrados. Então, trate-os como tal. Se hoje você tem uma relação difícil, é o momento de se proteger, praticar o desapego, abandonar as dores, mágoas, sentimentos negativos e seguir em frente. Manter sua energia limpa dá trabalho. Enquanto trilhamos o caminho da vida, nós podemos doar o nosso poder. Então é importante chamá-lo de volta e cortar as cordas energéticas ou fazer uma forma de cura chamada resgate de alma. Você consegue pensar em um evento relacionado? Você consegue pensar em um evento relacionado? Você consegue pensar em um evento, relacionamento traumático ou memória de alma em relação... Você consegue pensar em um evento, relacionamento traumático ou memória de alma em relação ao que você está sendo chamado a recuperar seu poder? Nesse contexto, relações desafiadoras com as mães. Confira no seu corpo agora e veja qual chakra necessita de um pouco de limpeza energética. Se você quiser seguir o ritual energético que propõe o oráculo proteção para seguir nessa jornada, recuperar seu poder, cortar as cordas, os laços e resgatar a sua alma, você pode dizer: invoco de volta qualquer fragmento perdido da minha alma.
do meu poder ou da minha luz. Renuncio agora a quaisquer votos, contratos de alma, feitiços ou programas do passado ou presente, desta vida ou de outras, que não sejam pelo bem maior de todos. Qualquer poder ou luz que eu tenha doado, consciente ou inconscientemente, ou que de mim foi tirado, eu invoco de volta agora. Quaisquer cordas ou ligações desta vida ou de outras, eu liberto agora para o bem maior de todos. E assim é, e assim é, e assim é. Isso é muito interessante. Isso me trouxe uma revelação que muitas das vezes as pessoas podem também estar confundindo. Nem sempre uma relação negativa, ruim com a sua mãe é considerada uma relação kármica. A relação kármica, ela é positiva. É um contrato espiritual que você fez antes de reencarnar com o objetivo de cura e aprendizagem. Mas muitas das vezes esses contratos não são com o objetivo de cura e aprendizagem. E é por isso que as relações desafiadoras vêm. E aí você só vai descobrir isso através do autoconhecimento. Se for de repente uma relação tóxica com a sua mãe, que não tem a ver com aprendizados da relação kármica, é necessário realizar o corte dessa energia. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Quero agradecer de todo o meu coração as pessoas que se inscreveram, comentaram, participaram nos últimos vídeos. O canal Cartas da Espiritualidade, ele nasceu com o propósito de ajudar aqueles que precisam. Existe uma analogia, cartas à espiritualidade. Você escreve uma carta à espiritualidade e recebe, através das cartas de tarô e oráculo, a mensagem da espiritualidade. Então, se você sentir no seu coração que precisa, que gostaria de receber uma mensagem divina, uma mensagem de luz a partir de uma história sua, que você queira compartilhar com a nossa egrégora, basta encaminhar um e-mail ao cartasaespiritualidade@gmail.com. É extremamente desafiador começar esse trabalho. Eu percebo que construir um laço de confiança que faça com que as pessoas que assistem aos vídeos se inscrevam no canal é desafiador, mas não tem problema. As coisas vão acontecer no momento oportuno. Como uma forma de carinho com as pessoas que se inscrevem, participam, comentam e ajudam para que o canal possa crescer, para que o canal possa alcançar novas pessoas para participar da nossa egrégora, eu tenho um presente que é o Monology, para quando completarmos os nossos primeiros 1000 inscritos aqui na nossa egrégora. Gratidão.